Queridos, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Comunhão Espírita de Brasília. E igualmente nós damos as boas-vindas aos que nos ouvem pela rádio e que nos assistem ao vivo através da tvcomunhão.com.br e através do nosso canal do YouTube. Hoje temos conosco nossa querida Daniela Migliari, que eu chamo de Maninha, porque ela é uma das irmãs espirituais que me acompanham nesta vida. E a Dani, foi dada a ela uma imensa responsabilidade, uma imensa incumbência, acompanhar as filmagens do filme de Divaldo, Mensageiro da Paz, que está em cartaz, e escrever um livro sobre os bastidores do filme. E eu tenho certeza que foi uma experiência única, e o resultado disto é o livro que ela está lançando hoje na nossa casa. Onde está o livro? Pegue ali. E a Dani então veio hoje contar para nós um pouco dessa experiência que ela teve. Durante a apresentação dela, porque as voluntárias ainda não estão aqui, mas nós teremos 2 voluntários para recolher perguntas, caso vocês queiram fazer alguma pergunta sobre o filme, sobre como foi a execução do livro, e aí vocês podem fazer, e a seguir então a Dani vai responder. Este é o livro. Eu não vou nem perguntar se todos viram o filme, porque eu tenho certeza absoluta que todos viram. O filme de Divaldo, nós tivemos a oportunidade de estarmos na pré-estreia, e a Dani também, claro, e quando terminou o filme terminou e ninguém saiu do lugar, ninguém dava uma palavra. Ficamos todos estáticos pelo impacto do filme que teve em todos nós que estávamos lá naquele dia. E tenho certeza que ele impacta profundamente a todos que o assistem. Dona Analice Tomás, conselheira da casa, está aqui hoje conosco, e ela falou: se você vai falar, fale de pé. E como manda quem pode, obedece quem tem juízo. Além do que, esta criatura é uma das pessoas que eu mais respeito nesta casa. São poucas as pessoas que eu permito que me puxem a orelha, e ela é uma delas, graças a Deus. Vamos então fazer uma leitura que também foi a Dona Analice que escolheu. Está em o Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, capítulo 9. É uma das bem-aventuranças, Bem-aventurados os brandos e pacíficos. E é o item 7. O item 7 é a paciência. Já temos uma das voluntárias chegando. Olá, querida, bem-vinda. Então, ela vai ficar aqui. Só está você ou tem mais alguma voluntária? Está vindo mais uma. Então, teremos 2 voluntárias. Vocês querendo fazer alguma pergunta a respeito do livro, do filme, levantem a mão. Ela vai até levar até vocês papel e caneta para que vocês façam a pergunta e a seguir que a Dani responda. Olá, meu irmão Máximo. E o digníssimo está ali chegando. Vamos ler então a mensagem, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes, bendizei de Deus onipotente que, pela dor neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. E aqui tem uma passagem bem conhecida do Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Espírito nos diz: a vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por nos ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores.
O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, de que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Um espírito amigo, em Havre, 1862. Convido então a todos, queridos, que possamos então fazer a nossa prece de abertura de nossos trabalhos. Mestre Jesus, é com grande alegria, Senhor, que mais uma vez aqui nos encontramos em uma de tuas casas. E mais uma vez, Senhor, aqui viemos para nos esclarecer, nos consolar, nos fortalecer para a caminhada que nos cabe. Agradecemos a oportunidade de hoje estarmos aqui, Senhor, com nossa irmã Daniela Migliari, que vem nos trazer a sua experiência de ter escrito os bastidores de filme que com certeza está marcando a história do movimento espírita em nosso país. Auxilia-nos, Senhor, que para que de agora em diante, a partir do momento que nossa irmã tomar a palavra, que ela seja intuída, que ela seja inspirada pela espiritualidade maior aqui já presente. E que cada um de nós, Senhor, que tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver, mente para refletir e, acima de tudo, Senhor, coração de sentir. Que possamos pegar as lições que aqui nos serão dadas para nos transformarmos em pessoas melhores, para modificarmos, retificarmos a conduta de nossa vida, Senhor. E que lá fora, na vida que nos aguarda, que através de nossos atos, nossas palavras e nossos pensamentos, que todos que cheguem a nós sintam a Tua presença. E em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, em nome dos amigos da espiritualidade aqui presentes, nós damos iniciada a primeira parte dos trabalhos da tarde de hoje, rendendo graças a Deus, Senhor, e graças a Ti. Que assim seja. Queridos, com vocês, a nossa querida Daniela Migliari. Bom trabalho. Boa tarde a todos. Podem me ouvir bem? Para mim é uma alegria estar aqui, que essa é a casa onde eu frequento, onde eu estudo, onde eu cheguei, onde eu aprendi a ser espírita, ou quase espírita, né, Jack? Como tem no filme uma cena. Este é um filme, Divaldo, Mensageiro da Paz, que traz a história de uma pessoa que resistiu muito a aceitar essa proposta de tornar a sua vida pública. Isso mostra, ao contrário do que muitos podem pensar, com viés de vaidade ou de exibicionismo, ou mesmo, acharem pessoas que possam dizer que algum personalismo não o valha, mas, na verdade, Divaldo Franco fez uma doação da sua vida, muito humana, muito cheia de desafios, muito cheia de aprendizados, muito desafiadora em diversos momentos. Quem não tiver ainda assistido o filme, for assistir, vai entender do que eu estou falando. Porque a gente sabe que não é tarefa simples estarmos encarnados. Todos nós estamos aqui lidando com as vicissitudes da vida, com as vicissitudes da matéria, lidando com os conteúdos do nosso passado espiritual, lidando com os desafios do nosso tempo como uma sociedade. Então, Divaldo, além de tudo isso, tinha também
essa bênção da mediunidade, que a princípio, quando se manifesta, ela leva tempo, ela leva realmente um amadurecimento, um burilamento, para que, no lugar de ser interpretada como um tormento involuntário, ela se torne um instrumento de luz, um instrumento de auxílio, principalmente a si mesmo, a sua história espiritual e aqueles com quem a gente caminha lado a lado. Então, para mim é uma honra, que eu ainda tento entender o porquê que isso foi incumbido a mim. Eu agradeço muito ao Rossandro Klinger, que foi a pessoa que indicou o meu nome para o pessoal da editora Interlitera, quando perguntaram para ele se ele conhecia uma jornalista que tivesse conhecimento do espiritismo e que tivesse essa possibilidade de fazer o livro. E foi assim que o Luiz Saigusa e a sua esposa Cláudia Saigusa me procuraram e me ofereceram essa oportunidade de entrar nesse projeto. Projeto todo amparado, construído por Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo Franco nessa existência, e que foi maravilhosamente interpretada pela Regiane Alves. Eu brinco com ela, Regiane, Joana de novo, Alves, Alva, Branca, Santa Clara, a companheira de São Francisco de Assis, espiritual, né? E ela realmente conduziu a todos nós de formas tão magnânimas, tão maravilhosas, que a gente mesmo não conseguia se dar conta. E ainda acho que vai levar muitos anos para todos os envolvidos no projeto desse filme se darem conta do quanto isso já estava pronto. Nós só fomos sendo conduzidos, dando um certo trabalho para a espiritualidade, procurando atrapalhar o mínimo possível para que o projeto pudesse ser cumprido de forma a favorecer não a personalidade do Divaldo Franco, mas a todos e cada um que assistir neste filme. Porque esse filme, a gente sai dele percebendo que nós todos temos uma escolha, nós todos podemos ter uma atitude nova diante dos convites mesmos da vida, os convites à reclamação, os convites a um estouro emocional, os convites ao julgamento, à desistência e até mesmo ao suicídio, porque a gente sabe que Divaldo passou por situações muito, muito delicadas. E, novamente, ele se emprestou para essa história, ele se doou, né, para o Clóvis Mello, que foi o diretor desse filme e o roteirista, para poder contar a história espiritual da obsessão de mais de 40 anos que ele viveu junto ao espírito chamado Máscara de Ferro. O Divaldo ainda teve esse cuidado de não revelar o nome desse espírito. Ele chamou de Máscara de Ferro porque, fisicamente, esse obsessor se parecia com um artista que fez um filme homônimo, Máscara de Ferro, e ele achou uma semelhança e ele adota esse nome, até como uma forma de preservar. Mas teria sido um espírito com quem Divaldo viveu 400 anos atrás a situação de tê-lo induzido à morte, ao autoextermínio, e esse espírito tinha essa conta a acertar, digamos assim. Então, o filme ele traz toda essa lida, toda essa perseguição que começou com ele já muito novo, que começou a ver os espíritos entre 5 e 6 anos de idade, quando ele nem compreendia direito o que estava acontecendo, e isso é mostrado no filme pelo João Bravo, que são 3 artistas que interpretam Divaldo em 3 fases: na infância, o João Bravo; na juventude, o Guilherme Lobo; e na vida adulta, o Bruno Garcia. Então eu vou mostrar para vocês alguns dos momentos durante as filmagens, porque, para mim, eu estou tão acostumada a falar do filme, e aí o Jack me falou, vem falar do livro agora, do que foi isso para você. Aí eu falei, bom, nada melhor do que estar na minha casa para falar o que isso representou para mim também, né? Então eu estou, assim, feliz, mas um pouco desacostumada de falar do que isso significou para mim. Mas eu vou fazer, assim, um empenho para trazer. Então, o que eu fiz? Eu trouxe para vocês fotos que eu fui tirando, inclusive como recurso para que eu pudesse identificar as mais de 30 entrevistas que eu fiz. Foram 37, não,
acho que 42 ao todo, 37 presenciais, em que assim que terminava a entrevista, eu fazia uma foto para eu conseguir lembrar exatamente quem é quem, e aí vocês vão ver de tudo um pouco nesses momentos aí. Logo que eu cheguei, tivemos 2 cidades de filmagens, uma delas no interior de São Paulo, em Pirapora do Bom Jesus, que tem um seminário onde foram gravadas essas cenas. Para quem já tiver visto o filme, essa é uma das cenas iniciais, na infância. E todas essas fotos que eu trouxe aqui são do meu celular, em que tem a Regiane Alves e tem uma cena da atriz, ela está com o papel na mão, ela ainda está ensaiando, que ela faz o papel da Dete, que é a irmã mais próxima de Divaldo, que vem dar uma notícia, mas eu não vou dar spoiler, tá? Bom, aí uma foto deles também, posando num certo momento ali para os bastidores, a Joana e o João Bravo. E aí, gente, logo de cara, no primeiro momento que eu cheguei no set de filmagem, as pessoas às vezes me perguntam, Daniela, nesses 3 anos de produção desse livro, porque foram 3 anos entre o convite, eu passei mais ou menos uns 7 meses lendo todas as biografias disponíveis do Divaldo, que são 3, que eram referência para o filme, a Ana Lande, né, que fez também a base biográfica do roteiro, e o roteiro é de Clóvis Mello, né? E depois desse tempo eu fiquei estudando roteiro. Houve um primeiro roteiro que o Divaldo não aprovou, porque ele achou que o roteiro era muito biográfico, muito focado no detalhe da vida dele. E num segundo roteiro, que o Clóvis Mello, que é o diretor, que não era roteirista, ele falou, não, eu vou escrever uma primeira parte. E ele foi, buscou inspiração, escreveu um primeiro trecho do filme. E o Divaldo leu, também Joana aprovou, e eles falaram, é você, Clóvis, que vai escrever esse roteiro. E o Clóvis ficou impactado, ele não tinha essa expertise de roteiros de cinema, e Joana orientou Divaldo a dizer a ele, vá para Assis, mergulhe na psicosfera de Francisco de Assis e Santa Clara. E ele assim fez. Ele foi para lá, passou alguns meses, estudou durante muito tempo a obra de Joana de Ângeles. E esse filme é um filme que traz todo o aspecto, que é o aspecto que eu me sinto pessoalmente afim, que é o estudo da psicologia espírita. Como que pode ser essa aplicação da reforma íntima da gente, na gente mesmo, com suavidade e com seriedade, com compromisso, mas com humanidade, com possibilidade, com pés no chão. E assim foi. Esse filme foi construído dessa forma já muito, muito bonita. E assim que eu cheguei, obviamente, as pessoas me perguntam, Daniela, nesses 3 anos, qual foi o grande impacto para você? E eu falo, foi justamente o primeiro, porque eu estava lá na igreja, tranquila, de repente um silêncio no set de filmagem. E era impressionante. Ela podia entrar quantas vezes fosse. Quando ela entrava, todo mundo parava para ver ela entrar. E eu fiquei assim, de queixo caído, uns 5 minutos sem conseguir falar, de ver ela entrando já paramentada, concentrada, né, tendo feito toda a preparação dela para entrar em cena, e justamente na cena mais grave da infância de Divaldo. Então foi realmente muito bonito, muito impactante. E aí logo em seguida eu consegui me acalmar, vendo essas brincadeiras, tirei a foto, mas é muito forte você ver, né? Imaginar que é a Joana de Ângeles na sua frente. A gente sabe que é artista, a gente sabe isso tudo, mas o nosso coração não deixa de ser criança e de sonhar um pouco, não é? Porque é uma presença que estava amparando o tempo inteiro, e olhar é impactante. E o João Bravo, ele foi perfeito. O Divaldo ficou muito emocionado com o João. Ele realmente é uma criança muito especial. Ele estava com a mãe dele, a Gabriela, o tempo inteiro cuidando dele. E a Regiane com esse olhar incrível, né? Porque ela tinha somente o recurso do olhar, da voz e de um mínimo de gestual para poder se impor em cena. Então ela realmente teve que, né, ela me disse que foi um dos papéis mais desafiadores da carreira dela. E aí tem também em ação a Estela Carvalho, que é a fotógrafa,
que fez todas as fotos do livro. O livro é um livro de bastidores, é como se fosse um almanaque de lembrança para aquelas pessoas que gostaram do filme poderem levar para casa, né? Então, essas pessoas todas que tinham um papel fundamental, que eu recebi essa missão do editor, que eu entrevistasse os idealizadores, criadores do filme, os diretores, os artistas e o próprio Divaldo Franco. E a Estela estava comigo, era meu par, fazendo as fotos e fazendo os vídeos. Essa aí é a Dete, que é a filhinha, né, da dona Ana e do seu Francisco, a irmã um pouquinho mais velha do que o Divaldo, ela fazendo a Dete na infância. Aí, o momento da entrevista, eu aqui no cantinho, com a Estela, entrevistando a Regiane, num dos intervalos, e para ela foi realmente muito significativo. E não tinha como deixar de ser, fiz o meu registro com Joana também. E assim, gente, o meu foco, logo no primeiro dia, eu fiz as minhas preces e eu falei, como que eu vou construir? Eu vou entrevistar cada uma das pessoas necessárias e vou deixar fluir, vou deixar sentir. E uma coisa que desde o começo ficou muito claro para mim é que todos que estavam participando desse projeto, desde eu que estava chegando ali, né, a nova no pedaço, até o Divaldo Franco, todos estavam passando por algum tipo de ressignificação, por algum tipo de cura, por algum tipo de compreensão pessoal. E aí eu fiz uma analogia com um quebra-cabeças. Eu falando, olha, se tivesse um quebra-cabeças na sua vida, que pecinha é essa que faltava que você está encontrando com esse filme? E todos eles estavam tocados profundamente por algo do papel que representavam ou do projeto como um todo em suas vidas, né? E com todos eles eu consegui focar nesse viés para que não ficasse um livro simplesmente, assim, como que a gente diz, um documentário do filme. Eu queria trazer toda essa possibilidade de cura que envolve Joana de Ângeles, que envolve Divaldo Franco, que envolve o Espiritismo, que envolve Jesus. A gente sabe que essas coisas não acontecem por acaso. Todos que estavam ali estavam passando por um processo muito intenso. E com ela também não foi diferente. Todas as entrevistas, quando eu fui transcrever essas entrevistas para o livro, uma amiga minha, a Petra Cardoso, ela fez o trabalho de degravação. E quando eu recebia o material, eu falava, como que eu vou entrar nessa entrevista dessas pessoas e transformar isso num texto, num bloco de textos? E aí fui orando, fui rezando, até que eu entendi. Não posso tocar, nem entrar em nenhuma dessas entrevistas. Vai ser um livro de entrevistas. E eu fiz um livro de perguntas e respostas, porque foi tão divino esse ambiente onde eu entrei, de significados para cada um dos entrevistados, que o livro ele tomou esse formato naturalmente. Sozinho ele se transformou nisso. E é muito bonito que quando vocês verem o livro, ele traz a estrutura dos personagens, eu faço uma apresentação de quem eram essas pessoas na história, na vida do Divaldo, mas traz também a cura de cada uma dessas pessoas envolvidas, né? Esse aqui também é o Nestor Baskerville, que ele faz o padre, e realmente essa para mim foi a grande pecinha do filme que faltava, porque ele era um padre na época da infância do Divaldo, extremamente amigo da família, amoroso, bondoso, um padre realmente carinhoso e muito amigo do Divaldo. E o Divaldo gostava demais dele. Tem umas cenas engraçadas, muito leves, que envolvem os dois. No entanto, ele professava o que a Igreja Católica o ensinava e o exigia, né? Então, existia toda uma incompreensão do contato com os espíritos. E, naturalmente, na cena mais dramática do filme, logo no início, em que acontece um embate entre a família do Divaldo e a igreja, ele precisa ficar com a igreja, por mais que ele amasse aquela família. E aí foi muito interessante, porque na hora que eu fui perguntar para ele da pecinha dele que estava faltando, ele falou assim, eu estava faltando esse contato com a igreja no meu coração. Como eu amo a igreja. Como eu fui feliz. O meu pai foi padre. O meu pai largou a batina para se casar com a minha mãe. E o meu tio é padre até hoje. Foi na igreja que eu aprendi a orar, a cantar, a fazer teatro, a fazer jogral.
E isso estava perdido dentro de mim em algum lugar. E aquilo ali, eu não sei se dá para ver, mas a gente estava assim tão sintonizado que eu achei os nossos olhares parecidos, assim. Foi muito forte para mim, porque eu chego em meio a uma cena de muita dor e de uma certa revolta para ver um rompimento com uma religião inicial, para ir para o espiritismo, e eu estava nisso, né? E aí quando eu vi um amor transbordando pela igreja, e lembrei dos meus tempos, que eu mesma fui católica e fui muito feliz. E eu sei que existem muitos irmãos católicos extremamente felizes nessa fé. E quem sou eu para dizer que o espiritismo é mais isso, é mais aquilo? O espiritismo é o que eu quero agora, é o que eu preciso. E nas pecinhas do quebra-cabeça, que bom que existem peças diferentes, que bom que existem expressões diferentes, que bom que ele encontrou essa pecinha no coração dele. E isso foi muito liberador, porque conforme eu fui contando essa história que eu tive com ele para outras pessoas que estavam revivendo algumas dores, as pessoas, então isso faz parte também? Faz parte. O que é essa igreja secular? Ou a gente acha que a gente nunca esteve lá? O que é o Papa Francisco, minha gente? Não é? Quem somos nós? Então, eu já cheguei no primeiro dia me deparando com essa imensidão de emoções, me encontrando com esse padre e percebendo a riqueza que Joana estava guardando para a minha cura também e para de todos que estavam ali, né? E aí, meu primeiro contato com Clóvis Mello, esse homem, a gente se tornou amigo, eu falo que ele é meu ariano favorito, porque ele teve que ter uma firmeza. Ele precisou enfrentar muitas coisas, né, para poder seguir a caminhada dele e conseguir sustentar determinadas falas muito corajosas que o filme traz. Ele realmente é uma pessoa que conquistava todos no set de filmagem, encantava todos. E ele tinha como os principais apoiadores dele, né, os diretores. Ela, diretora de arte, e ele, diretor de iluminação. A Cláudia e também... Nossa, agora vai dar branco, né, gente? Hoje é dia de dar branco. Jean Benoit, isso, que ele é francês. E foi muito interessante, porque o Jean Benoit ele foi convidado também para fazer, na época, o filme de Kardec. E ele é um francês que não conhecia muito o espiritismo, né? E ele falou assim, engraçado, eu encontrei a França no Brasil, né? A pecinha dele foi isso, porque ele ama o Brasil e ele falou, nossa, eu falei, esse filme te ensinou alguma coisa? Porque ele não entende nada de espiritismo e ele é bem na dele, assim, muito focado no trabalho dele. E ele falou para mim, eu entendi uma coisa, eu sempre achei estranho que os brasileiros falam tudo, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E nesse filme, depois de estudar um pouco o espiritismo, eu entendi que graças a mim, porque sou eu que planto aquilo que eu vou semear, né? Eu falei, olha, você pegou tudo, entendeu tudo do espiritismo. E foi muito bonito, porque conforme eu entrevistava as pessoas, eu fui conversando em diversas expressões religiosas, e aí eu me deparei com a Bahia de Todos os Santos. Eram candomblecistas, umbandistas, católicos, ateus, adventistas. E ninguém nem lembrava no set de filmagem de perguntar uns aos outros quais eram as religiões que eles professavam. Todos estavam absolutamente interessados em mostrar o exemplo de amor do Divaldo, que é exatamente como acontece na Mansão do Caminho. Qualquer pessoa que chega lá, uma das 5.000 que são atendidas diariamente, dessas 5.000, mais de 3.000 são crianças, que chegam para receber um atendimento, ninguém pergunta qual é a religião. Ninguém quer saber. Eles querem servir. Né? Então, assim, tudo que se passa na Mansão do Caminho, no coração do Divaldo, isso tudo se fez presente e foi muito natural para mim poder observar isso. Essa foi a hora que ele me falou que ele tinha aprendido a dizer graças a mim, porque ele entendeu que ele é autorresponsável pela vida dele, né? E muitas das entrevistas no final terminavam com as pessoas em lágrimas. A gente chorou a beça, a gente brinca, o Ricardo Cadila foi o responsável pelo áudio do filme. Eu falava, você é os ouvidos do filme. E a gente teve também momentos, lógico, né, muito interessantes, além das muitas sincronicidades. A Cláudia me contando, que é a diretora de arte, que também a gente termina a entrevista, as duas emocionadas, com a cara vermelha, todo mundo chorando junto no final das entrevistas. Ela me contou, né, que foi um filme com poucos recursos, que não tinha muita facilidade de encontrar todos os objetos que iam ser utilizados, e que aí elas foram pedir ajuda para um rapaz lá nesse mosteiro onde foi filmado, e que o rapaz falou assim, olha só, eu tenho aqui uma sala, dá uma olhadinha
E quando eles abriram, dos 52 itens que eles precisavam, estou chutando um número aqui, mas 46 estavam lá dentro. Né? Então, assim, a gente já percebia, ela dizendo, que Joana já tinha pré-produzido o filme inteiro, né? Assim como o pessoal da locação, que encontrou esse mosteiro, que estava uma noite de luar muito linda, que eu registrei também, ó, com a lua ali no alto. Eu também peguei esse pôr do sol, muito bonito. Tudo isso, o pessoal da locação me disse, nós é que fomos encontrados pelas locações, não foi o contrário. Já estava tudo pronto. Né? Depois a gente foi para uma cidade ali próxima para poder filmar essa Maria Fumaça no momento de despedida de Divaldo, quando ele vai para Salvador. Isso também no interior de São Paulo, que foi uma filmagem muito bonita, que eles montaram toda a cidade, né? com essa ambientação. E por fim, a gente também passou uma semana em Salvador. E assim, eu também aprendi a desenvolver um profundo respeito pelo cinema brasileiro, porque as diárias de trabalho são de 12 horas. Se você quer fazer uma imagem que precisa de luz do sol, de luminosidade, a diária é de 5 da manhã às 5 da tarde. E se é uma imagem da noite, é de 5 da tarde às 5 da manhã. E eu, gente, eu sou daquelas que eu tenho muito sono à noite. Então, quando eu estava lá às 3 da manhã filmando as cenas, né, eu falava, gente, vocês não dormem não? E eu, na quarta, quinta noite, eu estava caindo e o pessoal a mil, trabalhando assim, com uma dedicação. E eles também relataram para mim da harmonia diferenciada que se fez no set. Muitas vezes o set de filmagem, o pessoal de uma equipe ficou pronta, mas o pessoal de outra equipe não está pronta e começa a briga. E o Clóvis, desde o primeiro dia, ele fez uma oração, cada um com a sua fé, com o seu credo, e todos ali encontraram uma harmonia muito diferenciada que nos fazia perceber que tinha algo além conduzindo. É lógico que houve algumas cenas em que haviam situações delicadas, em que foi percebido também um certo nível de como é que eu posso dizer, um ataque, né? Um ataque espiritual, uma resistência de energias para determinadas cenas em que o Bruno Garcia, numa cena que ele está na fogueira, tendo um embate muito forte, ele simplesmente é um ator super experiente, não conseguia se lembrar das imagens, né? Às vezes de barulho no set, que a gente pedia para calar e a gente olhava e não tinha ninguém lá. Então, assim, foram muitas e muitas histórias que eu estou contando também no livro dessas situações. E aqui a gente teve também essa oportunidade de filmar ali na área histórica, né, de Salvador, perto ali do Pelourinho, onde foram feitas essas cenas, né, aqui. Então, isso tudo era alta madrugada, para que tivesse o silêncio necessário para a noite, para que todos estivessem dormindo e a gente pudesse gravar cenas com muitos diálogos, né? O filme ele é bastante falado. Então, foi realmente assim, eu fico impressionada com a força, né? Com a quantidade de gente envolvida nesse projeto para que um filme saia. São mais de 500 figurantes, né? É uma produção de muitos anos, né? Aí a cara de choro, né? Minha e dela, essa a Carla Monteiro do figurino. E aqui tem, dá para ver, né? Nilson 1, Nilson 2, Givaldo 3, Givaldo 2, Givaldinho, com as roupinhas ali. Eu fui tirando algumas fotos curiosas, né? A Rose Versosa, que fez, eu também de novo com cara de choro, porque todo mundo no meio da entrevista começava a chorar. E eu choro junto mesmo. E, enfim, quanto mais eu chorava, mais eles choravam e mais sensibilidade eu conseguia extrair para que o livro realmente tivesse algo para oferecer, né? De cura também para quem estiver lendo, conseguir ir sentindo e entendendo o que foi para cada um, né? O empenho de muitas e muitas horas de trabalho nesse dia da filmagem da estação de trem foram, sei lá, uns 60 figurantes para serem vestidos, maquiados, penteados. E começou muito cedo da manhã, né? O Máscara de Ferro, que é o Marcos Veras, ele sendo maquiado e realmente levava um bom tempo para ele se preparar. E também a entrevista com ele foi muito impressionante, porque ele sempre foi dedicado à comédia e, por fim, ele acabou se deparando com um papel que realmente havia um aproveitamento desse caminho dele na comédia, porque o Divaldo fala
que o Máscara de Ferro, ele não era um obsessor, assim, que fosse aquela imagem soturna, ele era sarcástico, ele era irônico. E quando o Clóvis começou a procurar um artista para poder representar, ele me contou que ele ficou procurando um homem corpulento, que fosse assim, grosseiro. E aí ele foi atrás do Divaldo para pedir informações, e o Divaldo falou, não, o Máscara de Ferro não é assim. Ele é baixo, ele é magro, ele é bem, assim, ele é muito sarcástico, mas ele não é agressivo, violento, assim. Ele é... A principal colocação dele é o sarcasmo e as gargalhadas sarcásticas, né? Então, acabou que... Até isso me ocorreu agora, isso não tinha me ocorrido antes, que ele talvez tenha aproveitado um pouco desse elemento de humor, mas a gente sabe que não é humor que tem graça nenhuma. Ao longo do filme, ele realmente sorri, se diverte, ri com escárnio toda vez que o Divaldo passa por algum problema muito sério, né? E aqui também foi uma curiosidade para eu conseguir saber o nome de cada um. Eu fui tirando as fotos e podendo ter essa base, isso aí ficava dentro do quarto de maquiagens. E aí eu conseguia saber quem é quem que eu estava entrevistando, porque são muitos atores, alguns que eu não conhecia, né? Então, o núcleo do Nilson, o núcleo do Centro Espírita, o Ipase, o núcleo do Nelsinho, enfim, tá vendo? É bastante gente. E eu peguei isso aí de cola para mim, e como isso me apoiou muito na produção do livro, eu trouxe como uma lembrança. Tive a oportunidade de entrevistar o Clóvis umas 4 vezes, 3 a 4 vezes, e essa foi a vez que eu consegui fazer ele chorar. Enfim, a gente conversando já há 1 ou 2 dias das filmagens terminarem em Salvador. Isso também era 2, 3 da madrugada. E a gente conseguiu fazer uma conversa muito maravilhosa. E aí, já com tudo, com as pecinhas todas se encaixando para todos, e a gente sentindo aquele clima, né, durante as filmagens, de muita irmandade e muita gratidão a Joana de Ângeles e a Divaldo Franco, né? Tem a foto com ela, tem a foto com o Marcos Veras. Eu estava com esse lenço porque nessa cidade foi o dia que foi feita a cena da festa junina, que o irmão José... Ai, não pode falar da spoiler, né? Enfim, que acontece uma situação com o irmão do Divaldo, e esse dia fez, sei lá, uns 8 graus. Para mim, que sou de Brasília, naquele interior de São Paulo, morri de frio. Mas a gente fez algumas fotos nesse momento, também com a dona Ana, né, que é a mãe do Divaldo, que é a Laila Garran, que para mim fez um dos papéis, do ponto de vista artístico, mais impressionantes do filme. O Caco Monteiro, e ele tem uma história muito interessante. Ele fez o pai do Divaldo, o seu Francisco, e ele é do candomblé na vida dele, e ele passou por uma situação muito delicada na vida dele, de um tio, que, décadas atrás, a família toda católica, e esse tio queria ser espírita, e foi um dos braços direitos de Divaldo Franco, e ninguém sabia disso quando ele foi escalado. E aí, durante a entrevista, eu falei, como é? Não, esse meu tio foi super perseguido na família, tarará, tarará, tarará. E se sentiu muito mal com toda essa situação. E depois esse meu tio foi ser um dos braços direitos do Divaldo na Casa do Caminho. E ao encontrar esse filme aqui, eu estou me revendo nisso, porque agora eu estou no candomblé, estou numa religião que às vezes é muito julgada, etc. E eu me alegro de poder estar fazendo isso aqui também pelo meu tio, também por mim. Então, não tinha acasos nas escalações. Ele justamente representou o pai do Divaldo, que foi realmente uma pessoa que amou muito o filho, queria muito protegê-lo, mas não compreendia a religião. Ou seja, ele precisou viver o papel daquele que é o acusador, para que ele possa o quê? Ter a empatia e entrar em acordo com a própria história, com aqueles da sua família que excluíram o tio, com aqueles que hoje, porventura, o possam excluir em função do candomblé. Então, a cada entrevista que eu fazia, que eu percebia, com esse meu olhar também, que eu sou consteladora familiar, então estou em formação ainda, mas já tenho esse viés dentro de mim, meu olhar é sempre para o excluído, aquele que faz falta,
né? Então a pecinha que fazia falta para cada um, Joana estava ali amorosamente entregando, né? Esse aí é o José, também, que tem um papel bem importante. É um dos irmãos do Divaldo no filme. E a Nair, no dia da filmagem de alguma coisa importante que acontece em Salvador. Puxa vida, Jack, que difícil falar disso, né? Sem dar spoiler. Aliás, gente, o filme fica em cartaz provavelmente até o meio da semana que vem. Não sabemos se ele ainda vai continuar de quinta em diante, mas quem não foi assistir ainda, corra para ver, porque realmente é um filme maravilhoso. Esse aí fez o papel do Nilson na juventude, é o Bruno, e o Oswaldo Mil, que fez também o tio Nilson na vida adulta, né? E aí, gente, eu já estava 2 semanas convivendo com os artistas, com os diretores, já tinha chorado com todo mundo, já estava fazendo parte das bagunças, das amizades, e todos ficamos muito amigos desde então. E tudo isso eu devo o agradecimento a esse senhor aqui, que é o Luiz Saigusa, que é o editor da Interlitera, que me convidou para o projeto de escrever o livro. E essa aí é a Dani. A Dani é a continuista. A continuista é a pessoa que verifica onde a cena terminou para poder parar exatamente onde a pessoa estava com a mão, onde que estava, né, para não ter erros de filmagem na sequência aí das cenas. Eu não sou especialista em cinema, não sei se eu falei errado, mas ela é continuista. E aí, nos últimos dias de filmagem, também no Pelourinho, está o Clóvis passando uma orientação, né, para o Guilherme, para o Bruno, e eles também fazem uma cena muito bonita aí, que eles passam pelas ruas de Salvador várias noites entregando mantimentos. E então o momento da comemoração da última cena que foi feita também no Pelourinho, não sei se dá para ver, mas o Clóvis está segurando uma santinha na mão, né, Joana? E todos eles estão posando para a foto, e é aquele momento em que eu pude estar ali do lado e registrar o exato momento que todo mundo se abraçou e rezou e pulou e cantou, né? Agradecendo a Deus a oportunidade de ter feito esse filme. E, por fim, a cereja do bolo, que eu passei 3 dias na Mansão do Caminho com o Divaldo. E aí eu pude acompanhar várias entrevistas, aí ele está autografando, né, um livro para o Bruno, que faz ele na vida adulta, Bruno Garcia. E eu ali fui gravando todas as entrevistas, todas as conversas, pude fazer 3 entrevistas com ele. Aí também eu estou lá meio assustada no final ali, mas estava todo mundo, meu celular vermelho ali em cima da mesa, onde eu gravei todas as entrevistas, e ao final do dia eu enviava para o meu e-mail as gravações para não ter o risco, né, de perder o material, salvava na nuvem, fazia 1000 backups para não perder, e a gente fez esse momento aí com Marcos Veras, com Bruno Garcia, né, com a Dete, que fez o papel da Dete na juventude, e a gente ficou ouvindo ele. E depois, por fim, um momento que eu tive a sós, que eu fiz também mais e mais perguntas para o Divaldo, que também é a entrevista final que fecha o livro. E para o Divaldo também foi muito significativo, né, esse filme. Eu acho que o primeiro deles é ele entender que ele está realmente a serviço, que ele estava realmente ali para emprestar a sua vida. E ele resistiu muito, muito, muito. E foi Joana de Ângeles que apoiou ele a atravessar essa resistência inicial e falar, olha, isso é para o mundo, não é para ti, né? Isso é para os outros. E aos poucos ele foi se desprendendo do medo da vaidade, do medo do julgamento, do medo das pessoas verem que ele já tentou se suicidar, que ele teve esse passado. E depois, no final das contas, quem não teve? Né? E já que eu consegui fazer desse limão uma limonada maravilhosa, por que não me colocar a serviço? Mas foi um processo para ele. Eu quis muito conversar com ele sobre isso. Ele falou comigo com muita generosidade, reencontrando a família dele, o passado dele. Foi muito especial para ele também. Aos momentos ali na sala dele, do café, em que eu vi eles conversando, ele, o Clóvis, o Guilherme. Guilherme Lobo, para mim, ele foi realmente um momento muito especial do filme, porque ele mostra aquela fase em que Divaldo, ele tinha questões, ele tinha a personalidade dele, ele era um jovem lidando, ele não nasceu calmo, né? Ele tinha, como é que eu posso dizer, as emoções,
né? Todas as necessidades dele, o sonho de casar, o sonho de ter família, os desafios que ele encontrou com a mediunidade até na vida profissional, e tudo isso vai aparecendo com muita suavidade. O filme ele tem muita baianidade, tem muito riso, muita leveza, muito humor. Então é um filme que tem a sua densidade emocional, né? A sua proposta de ensinamentos espirituais, e isso tudo com muita leveza. Ele passa rápido, 2 horas que a gente nem sente, né? E eu fiquei ali babando, vendo eles conversando e tirando foto. E depois eu tive meu momento também de tietar. Uma amiga minha tirou, eu nem vi que Joana estava aparecendo na foto também, mas ela apareceu na foto com a gente, não foi planejado, e eu fiquei muito feliz, né? E dá para ver o meu amor por ele, no meu olhar para ele, né? Assim, é tão engraçada essa foto. Muito amor, acho que dá para sentir assim um carinho, né, que foi chegando. E, enfim, agradecendo aí também, por fim, né, a esse meu amigo que fez essa capa maravilhosa, várias pessoas que participaram, né, que eu gostaria de falar antes da gente abrir para perguntas, que são os editores o Luiz Saigusa e a Cláudia Saigusa, a capa de Eduardo Vilela Design, a foto da capa que foi do Jean Benoit, que é o diretor de luz, um projeto gráfico e diagramação Casa de Ideias, a finalização do Mauro Bufano, com quem eu fui para São Paulo, eu tive a alegria de ir por causa de um outro curso, e eu estava para um outro curso em São Paulo, e o pessoal me fala, Dani, está chegando hoje o livro para finalizar. O sonho é que você estivesse em São Paulo. Eu falei, pois eu estou. Ah, não acredito, pois faltei meu curso o primeiro dia e fui para lá finalizar, como quem acha que não estava sendo conduzida, né? Então pude passar uma noite lá com todos eles finalizando o livro, né? A revisão da Rosemarie Giudilli, a transcrição das entrevistas da minha amiga Petra Cardoso, as fotografias de Stella Carvalho, toda a colaboração de pesquisa da Cláudia Tessaroli e da Luciane Toffoli. Enfim, agradecendo também a Fox Disney, né, todo o apoio deles, Estação Luz, o pessoal da Cine Cinematográfica, todos os idealizadores do filme, né, o Luiz Eduardo Girão, o Sidney Girão, o Raul Dória, né, e o Clóvis, que fez todo o trabalho. Se eu tiver esquecido de alguém, deixo aqui meu carinho, me dê um desconto pela emoção, mas eu quero dizer que é uma alegria, né, ser da comunhão espírita, ser do espiritismo, ter conseguido ter essa oportunidade, e eu espero corresponder à altura que vocês forem conhecer o livro, que vocês gostem, que apreciem, mas depois de ter assistido o filme, porque o filme é a grande mensagem. Isso aqui é só um souvenir, uma lembrança, que eu tenho a honra de ter podido fazer parte, tá bom? É isso. Se alguém tiver perguntas, eu estou disponível. Eu tenho. A Dani, quando eu comecei no início da nossa fala, eu falei que a Dani é uma das irmãzinhas espirituais que estão na minha caminhada, junto comigo, tanto que eu a chamo de maninha. E a Dani, nós trabalhamos juntos na reunião mediúnica aqui na comunhão. E aí eu tenho essa pergunta para te fazer, Dani, porque a Dani é médium. Ela trabalha como médium psicofônica, psicógrafa na nossa reunião. E a minha pergunta, esse tempo todo que você esteve lá acompanhando, qual foi a sua percepção espiritual? Porque, com certeza absoluta, não é? E eu deixo aqui uma coisa. Gente, eu já vi Joana. Ela é igual a essa moça. Ela é igual a essa moça. É muito impressionante. Ela é igual a Regiane. É muito impressionante. Mas qual foi a sua percepção da espiritualidade trabalhando nos sets de filmagem, junto aos dos atores? Como foi essa questão, mediunicamente falando? Tinha alguns momentos, né, que eu precisava ter a objetividade de ser a jornalista e conseguir me concentrar para não dar abertura, né, para mediunicamente conseguir segurar a onda e trabalhar profissionalmente, que eu estava lá. Mas, óbvio, eu tive momentos que eu senti uma certa tontura, houve momentos em que eu senti uma forte emoção. Esse momento que eu vi a Joana, eu fiquei sem voz. Cheiros, que a gente sentia o tal do cheiro de rosas. Em alguns momentos a gente realmente sentia isso, né? Várias percepções, conforme eu ia conversando com as pessoas, eu ia
tendo percepções, às vezes, de pessoas que estavam ligadas ao projeto. Então, eu tive algumas vidências também durante algumas dessas entrevistas, mas relacionadas a coisas íntimas dos entrevistados. Então, assim, lá também, né, no set de filmagem que foi nesse seminário católico, a gente percebeu também, foi muito bonito o que aconteceu, que toda a produção teve que arrumar o prédio, teve que pintar, teve que consertar, teve que colocar móveis novos, né, e para que pudesse estar bem ambientado. E por fim, o pessoal todo da produtora deixou de presente para o seminário isso. Ficou o seminário todo refeito e ali estava funcionando uma unidade dos NAs, os Narcóticos Anônimos, né? Que eram pessoas que, enquanto a gente estava fazendo as filmagens, estavam nos andares de cima, os internos, porque lá originalmente era um internato para religiosos, né? E eles estavam ali internados para poder se curar de vícios. Então, assim, e lá nesse seminário também, os padres são enterrados nas paredes da igreja, né? Então, assim, era realmente muito forte toda a sensação, né? Agora, a condução do Clóvis, né? A seriedade, a doçura dele, o foco das pessoas, eu fiquei muito impressionada de ver que as pessoas estavam todas muito conectadas com amor, com querer mostrar essa mensagem de amor. Ninguém estava pensando em preconizar uma religião ou outra, ou um dom artístico ou outro, ou, sabe? O foco era muito nisso. E eu fiquei impressionada com a maneira como ele conduziu, como as pessoas seguiam ele. Então, quando ele estava ouvindo uma cena que ele percebia a fala como estava se encaixando, aí ele falava, não é por aí. Aí todo mundo ficava em silêncio no set para que ele sentasse e se conectasse, né, com Joana. Ele fala que não é médium, ele veio aqui e falou que não é médium. Eu falei, não acredito muito nisso não, porque ele teve uma intuição, as falas do filme são muito completas, né, muito acertadas, né, muito puras. Ele estava muito puro, né? Então, foi realmente uma maravilha ver todo esse ambiente de cuidado, mas houve sim momentos de adoecimento. As primeiras cenas que foram feitas na casa da família do Divaldo, na infância, era uma casa de fazenda, uma fazenda que tinha sido um local de trabalho escravo. Então as pessoas todas, na primeira semana de filme, adoeceram, passaram como se fosse por um período de depuração. A Cláudia Terzaroli, que é a diretora de arte, que eu falo que ela é os olhos do filme, ela teve essa bactéria que pegou muitos da equipe e ficou colocando pus pelos olhos, como quem estivesse depurando aquela que ia cuidar do olhar do filme, né? E assim foi, com muitos artistas que tiveram na voz. A própria Regiane teve questões na voz, até eu aqui em Brasília também senti isso nos meus braços, porque eu tive e eu nem estava lá, eu estava de longe, passando pelo processo depurativo em conjunto, é como se fosse não sei, foi um machucado que me deu, né, nos braços, assim. Eu falei, nossa, mas o que é isso? Depois que eu cheguei, na semana seguinte, eu não pude na primeira semana de filmagem, que eu soube que estava todo mundo com essa situação dessa bactéria, eu falei, será que foi também? Não sei, né, eu posso estar fantasiando aqui para querer me enturmar, mas aconteceu. Então foi bem, bem forte, sim, a percepção espiritual. Dani, os atores e a equipe técnica, que nem todos eram espíritas, foram tocados pelos acontecimentos e surgiu alguém que sentiu algo que lhe trouxe espiritualidade? Sim, pessoas que realmente antes não tinham essa inclinação, que não tinham essa percepção espiritual e que começaram a entender. Por exemplo, tinha um dos atores que tinha, né, uma religião diferente, que não vou citar, mas que tinha um certo receio do espiritismo e que tinha uma certa resistência com isso. E que lá pelas tantas ele foi sentindo essa alegria, essa sensibilização e percebendo uma abertura espiritual no coração dele. Porque assim como nós podemos nos enriquecer com os católicos, com os umbandistas, com todas as religiões,
as outras podem se enriquecer conosco também. E o Clóvis, ele fala muito disso. Eu acho que o espírita, ele não sai do armário. Eu quero fazer um filme para o espírita sair do armário e poder dizer: eu sou espírita, eu gosto de ser espírita, né? Então eu sinto que houve, por parte de algumas pessoas que tinham uma certa resistência, não resistência, aquela resistência deles mesmo, a cultural, né? Houve uma abertura muito bonita e ficou todo mundo assim: nossa, agora eu quero estudar, agora eu quero entender mais disso. O próprio Bruno Garcia, que faz o Divaldo Franco na vida adulta, ele teve uma situação que ele já estava envolvido com um projeto ligado a celtas, e ele teve um problema numa das filmagens que ele estava tendo uma certa dificuldade para encontrar o tom do Divaldo. Para ele foi, imagina, o Divaldo, ele é muito, assim, ele tem um jeito muito único dele de falar, né? Ele falou: meu Deus do céu, esse homem está vivo, como é que eu vou fazer esse personagem? Como é que eu vou fazer essa voz? Como é que eu vou fazer essa impostação? E aí, novamente, Joana, né, e o Clóvis vai estudar. Ele se agarrou com o Livro dos Espíritos, e já na introdução ele se encontrou com a história de Allan Kardec tendo sido um druida, que eram sacerdotes celtas. E ele já estava envolvido com os celtas há 2 anos. Ele, opa, não é por acaso, e mergulhou naquele universo. Então, gente, essa palavra acaso, ela não existe nesse filme. Esse filme foi todo delicadamente, um bordado delicadamente, milimetricamente costurado. Eu vou agradecer aos voluntários, mas nós já estamos em cima da hora, então agradecemos a participação de vocês, mais essa. Eu respondo rápido, prometo. Tá. Dani, você falou muito sobre as pecinhas, né? E tem 2 perguntas que basicamente elas são a mesma. A primeira pergunta, eu não sei quem é essa pessoa chamada Máximo que fala: meu amor. Você mandou a pergunta, amor? Vamos ver. Meu amor. O seu livro é todo feito por relatos de atores e cineastas que são impactados pelo Divaldo, pelo espiritismo e pela caridade. Cada um de sua forma se sentiu tocado. E para você, qual foi o maior impacto e aprendizado? E a outra pergunta é a mesma. Qual foi a sua pecinha que se encaixou? Valeu, gente, valeu. Eu não ia poder escapar, né? Não, claro que não. Olha, eu acho que todos nós tivemos um passado, né, com a religião, com aquelas interpretações iniciais do que foi Jesus caminhando por essa terra, né? E eu penso que eu também não fui diferente. Eu, desde pequena, desde os meus 14 anos de idade, minha mãe está aqui para dizer, eu sempre tive um interesse diferente e estranho do que das outras crianças por Jesus. Então, eu com 14 anos já tinha lido o Novo Testamento 2 vezes, já tinha estudado profundamente. Quando eu ia naqueles momentos na igreja para poder fazer, o pessoal todo marcava, o grupo jovem, de fazer vigília. 1h estava todo mundo dormindo, e às 5 eu ainda estava lá, tocando violão e de olhos abertos e louvando. Eu sempre tive essa conexão muito intensa. E, obviamente, todos nós nos cercamos de crenças e de, digamos assim, um cercadinho que uma criança precisa quando ela está crescendo para o seu próprio bem, né? Então, o que eu pude encontrar foi uma série de confirmações de que o amor está em tudo e que é natural que existam formas diferentes de expressão, que existam formas diferentes de encontrar Deus. Existem muitas e muitas vias, e todas elas são maravilhosas, e que, ao invés de eu me sentir ameaçada, querendo me colocar como maior ou como menor, enfim, que não tem isso, que tem a do momento, que tem a que eu preciso aqui agora, que nenhuma é melhor do que a outra. Então, eu acho que eu me deparei com algo que eu já percebia intuitivamente no meu coração, mas eu vi ali na prática aquelas pessoas vivendo isso, e aí eu mesma pude me embevecer com a diferença. E ao invés de eu me sentir ameaçada, porque quando a gente se sente ameaçada, ou a gente fica querendo dar uma de superior, ou a gente se sente inferior pela outra pessoa. Não, eu me senti segura ao invés de ameaçada. Eu me senti segura de ver todos eles ali
tão desprendidos. Quando eu fazia pergunta para eles qual é a sua religião, eles me diziam, tipo, por que você quer saber disso? Entende? Então eu fui percebendo que isso era uma coisa assim minha, mas que talvez fosse de outros muitos também, talvez fosse, sabe, do resto do mundo, de ver que nós todos temos muito mais em comum do que diferenças. E que justamente essa riqueza, essa Baía de Todos os Santos, que foi onde a gente terminou o filme, né? A grandeza com que o Divaldo e a Mansão do Caminho recebe todas essas pessoas, é justamente o que nos enriquece, o que nos faz ser irmãos. Jesus andou aqui por essa terra, ele não pregou nada que não fosse o amor. Ele não veio instituir essa ou aquela religião. Ele veio instituir que nós todos somos filhos de Deus, né? Então, para mim, foi como um presente ver isso tudo materializado e poder colocar isso de forma clara no livro, a um ponto tal que isso não faz a menor diferença, que isso já se tornou orgânico, isso já se tornou o que é esse amor, esse filme lindo, essa mensagem maravilhosa que é Divaldo, Mensageiro da Paz. Queridos, nós já estamos bem em cima da hora. Tinha uma última pergunta aqui da Elke, inclusive, mãe da Dani, e ela pedindo para você falar do foco nos jovens e no envelhecimento da família espírita. Então, vou pedir para você responder bem rapidinho, para a dona Annalise poder fazer a prece e irmos para o passe. Sim, isso é uma coisa que o Clóvis vem batendo bastante assim, nessa tecla, de mostrar que a gente precisa, com essa amplitude, com essa abertura, né, a gente conseguir trazer mais os jovens. E o foco dele todinho no filme foi de renovar, de mostrar para as pessoas que isso pode ser acessível, de mostrar para as pessoas que isso pode ser vivido no dia a dia. Então, o elemento de humor no filme trouxe muita leveza. O elemento da gente não ficar fechando muito na culpa, né? Porque eu acho que às vezes a gente se atrela tanto à culpa que as pessoas têm até medo de vir aqui, né? Às vezes tem um certo receio, uma percepção de, né? Mas aí como é que é, né? Eu vou ter que olhar para isso, não vou. Como que a gente consegue viver o espiritismo e o contato com esse evangelho de Jesus de uma forma mais leve, mais tranquila, mais humana? Mais aqui na Terra, menos lá em nosso lar, com eu já sendo perfeito, acabado e pronto. Mais em contato com a realidade, né? Então, esse filme ele traz muitos elementos de realidade das desafios que o Divaldo passou com a humanidade dele. Então, eu sinto que esse filme, ao humanizar, né, a pessoa que o Divaldo é, e ele fala daquele jeito, né, muito impostado e tudo, às vezes parece distante. Então, esse filme traz muito para perto, humaniza, e que a gente possa fazer mais e mais comunicações dessa maneira mais acessível. Grata. Eu quero agradecer imensamente a Dani por ter se prontificado a vir aqui à nossa casa e dizer que eu conheço ela, o Máximo, a Elke, que conheci há pouco tempo, que é a mãe da Dani. Elce, perdão, Elce. Mas a Dani, o Máximo, as crianças eu já conheço há muito tempo. E quando eu soube que a Dani estava escrevendo esse livro, eu falei, meu Deus. Ela já escreveu um outro livro, que ela também já lançou aqui, Um Abraço à Sombra, está também igualmente à venda na nossa livraria. Ela vai subir agora, inclusive, para autografar os livros. Mas dizer, minha irmãzinha, parabéns. Parabéns. No livro de Leon Denis, Síntese Espiritualista, Doutrinal e Prática, na questão 142, a espiritualidade vai perguntar para Leon Denis se o espiritismo seria a religião do futuro. Ao que Leon Denis responde, não, mas será o futuro das religiões. Minha irmãzinha, maninha, gratidão. Eu vou passar para a dona Annalise para fazer a nossa prece de encerramento. Elce, me perdoe por causa do adiantado da hora e da equipe que já está aguardando para dar o passe, mas eu vou passar agora para a dona Annalise, que fará a nossa prece de encerramento, também agradecendo a ela por estar aqui conosco. Dani, parabéns. Para nós foi uma surpresa muito grande, porque o Jack me pediu para vir dirigir a palestra. E durante a semana eu
assisti uma entrevista sua e falei, é a Dani que eu vou dirigir, que eu ainda não tinha visto quem eu iria dirigir. Para mim é uma honra muito grande estar aqui compartilhando este momento ímpar na nossa existência, único. Jamais teremos um momento como esse. A energia vibracional da nossa instituição se aclara e se propaga em dimensão imensurável aos nossos corações. Nós podemos visualizar que em cada coração aqui representado sente o pulsar da vontade, vontade operante em executar algo diferente, algo novo, algo nobre, que vai enriquecer a inclusão em todo o momento. Sejamos nós os mensageiros para pulverizar o amor sobre a face da terra. Não queiramos nós requerer de que outros o façam. Façamos nós, porque somos instrumentos usufrutuários do benefício da pulverização do Evangelho sobre a face da terra. Quando nós olharmos ao espelho, vejamos a oportunidade sublime de nos encontrarmos frente a frente ao elemento máximo da programação da nossa existência. A nós próprios devemos honrar a bênção reencarnatória. A nós a honra inexaurível de amor por termos este irmão que veio à terra nesta nação nos exemplificar de como deveremos nos comportar. Que esta mensagem de amor sirva, queridos amigos, de lição para a modificação da nossa intelectualidade, da nossa integração com a lei cósmica que rege todo o planeta. É Jesus nos convocando a uma nova etapa no nosso processo evolutivo. Saúdo-vos, deixando o meu abraço amplificado, fraternal e amoroso de sempre. Deus seja louvado, que Jesus nos conceda a bênção de olharmos para nós e visualizarmos o homem novo, conforme aconteceu com toda a equipe que trabalhou neste projeto e entrou em um campo vibracional de forma diferenciada. Deus seja louvado, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Só nos resta agradecer a equipe espiritual aqui presente. E a Dani agora vai subir para autografar o livro.